Bom dia, boa tarde, boa noite, querido, querida. Que bom que você está aqui conosco. Continuando o tema que iniciamos semana passada, como disse, agora com algumas dúvidas um pouco mais complexas, porque estamos falando de livre-arbítrio. E às vezes falar sobre a nossa capacidade de decidir as coisas e as consequências das nossas escolhas na nossa vida e na vida dos outros pode ser um pouco complicado num mundo que é tão egoísta, que pensa só em si mesmo. Mas nós vamos falar sobre estes temas e também outros temas que envolvem essa questão do livre-arbítrio. Para que nós possamos então fazer isso, nós estamos aqui belíssimamente acompanhados, tanto pelo Ricardo quanto aqui pela Érica, que são da Igreja Central. Manda um abraço, por favor, Ricardo, pessoal que está em casa. Tá certo. Um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho, né, dessa lição que é tão importante para a gente. Então, que Deus nos abençoe, nos conduza, o Espírito Santo nos ilumine, né, para a gente tratar desse assunto que é tão importante. Érica também manda um abraço. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, né? Não sabemos que hora que cada um vai assistir, mas sejam todos bem-vindos e que nós venhamos aproveitar mais, né? Aprender um pouco mais sobre Deus, sobre o que Ele pensa, né? E o que Ele quer para nós e o amor dele também, que tem a parte aqui que é maravilhoso essa lição. Amém. Érica, você pode fazer uma oração para a gente poder começar então, pedindo a presença do Espírito Santo? Amém. Querido e amado Deus, toda honra, glória seja dada a Ti. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, os meus pecados, minhas fraquezas, minhas falhas. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Mas te pedimos neste momento também, Senhor, a Tua presença, Espírito Santo. Nos direciona, nos dê sabedoria. Abençoa cada um, Senhor, que está assistindo. Que o Senhor conheça a necessidade de cada um. Que o Senhor venha aliviar as dores. Abençoar, Senhor Jesus, em todas as áreas da vida. E nos fortalece, Senhor, na Tua presença até o dia da Sua volta. Fique conosco e nos dê a Tua paz e venha estar presente aqui conosco também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, para que a gente possa começar então, o nosso verso para memorizar está em João 16:33, certo? Para quem quiser acompanhar, João 16:33, que diz o seguinte, eu vou ler aqui na lição, quem quiser, né, acompanhar pela Bíblia, diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Bom, nós começamos a falar semana passada sobre essas questões, nós fizemos uma breve introdução sobre o livre-arbítrio e nós já falamos muito, 6 lições praticamente, falando do amor e como o amor ele está intimamente ligado com a questão da justiça. E ao falar sobre o livre-arbítrio, nós tocamos em questões como, por exemplo, questões que são trazidas num dilema antigo, que já surgiu aí há 2.500, 2.600 anos antes, que era o famoso dilema de Epicuro. Talvez você já até tenham visto esse dilema, né? Que é tratando sobre as 3 características que a Bíblia deixa clara que Deus é, né? Que ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. E uma das questões que o livre-arbítrio fala é justamente sobre isso. Poxa, se Deus conhece todas as coisas, então quer dizer que ele tem o controle de tudo, então tudo acontece por causa dele, inclusive as coisas que são ruins, né? É claro que isso a gente vai aprofundando conforme os estudos forem passando aqui. Mas livre-arbítrio e amor nós já comentamos um pouco, a gente já viu um pouco sobre o que seriam essas coisas, né? A capacidade de escolher, e o amor, esse sentimento, né, que na verdade não é exatamente um sentimento, né, é algo que a gente exercita. Mas é a questão da providência. O que seria isso? Érica, você pode falar pra gente o que é, então, essa chamada providência divina? O que é isso aí? Eu vejo aqui muito, né, essa providência divina, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele já sabe, tanto que por nos amar, né, tanto... Ele já sabia que teria pecado e que ele poderia, né, dar o seu filho. E ele já deu essa providência de amor. Ele já sabia tudo que vai acontecer, mas por amar, ele deixou que tudo acontecesse, né? E aí eu vejo muito nisso, nesse amor, nessa providência, que Deus, ele sabe o que vai acontecer. Mas muitas coisas que acontecem ruins, né, é coisas também das nossas escolhas, que aí daqui a pouco entra o livre-arbítrio, né? Uhum. Então, a providência dele é que ele já sabe de tudo, né? Que ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de tudo, mas ele deixa a gente escolher. Uhum. E aí ele vem sempre com a providência dele e veio através também de Jesus, né? Fala assim, a salvação,
né? Tá para todos. Uhum. Não tem distinção, né? Assim, Deus tem... Daqui a pouco a gente também já estou entrando na outra não, parte, mas tá certinho, né? isso mesmo. Não tem escolhidos. Sim. Este daqui vai para o céu, este daqui não vai para o céu. Não está determinado. Mas ele deixou para todo mundo a salvação. Nós que decidimos se queremos ser salvos ou não. Ele já deixou Jesus para ser salvo. Mas você segue sim ou não, depende de você. Acho a maior das providências, né? A maior providência dele foi a salvação. Quer comentar uma coisa, Ricardo, antes de a gente passar? Não, acho perfeito essa visão que a Érica introduziu, né? O conhecimento de Deus, né? O pré-conhecimento de tudo que vai acontecer, não implica em que ele não possa ter preparado tudo para resolver os problemas que viriam. E é isso que a lição fala, né, da providência de Deus. Conhecedor de tudo que aconteceria. Por isso que quando fala sobre Jesus, fala que é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Não é? Porque já estava dentro da providência divina. Então, o fato de Deus realmente ser onisciente permite que ele preparasse toda essa providência para a gente. Bom, avançando então, começa então justamente essa parte agora né, porque nosso Deus soberano seria exatamente a questão de como Deus ele é todo-poderoso. Então, ele tem o controle sobre todas as coisas. A lição toca num ponto muito interessante, né, que é esse livro aqui em inglês, né, que é o Divine Attributes, Knowing the Covenant God of Scripture, da Baker Academy, né, para quem gosta aí de inglês, pode dar uma olhada depois. Senti falta do Amilcar aqui agora, né, se eu tivesse falado alguma coisa errada para ele me corrigir, mas esse trecho que comenta justamente isso, né, o cara tinha um cachorro, o cachorro morreu, e aí ele pergunta, né? Não, por que Deus então mataria o meu cachorro? Né? Porque assim, mas não foi Deus que matou. Mas se ele tem o controle sobre as coisas, por que ele deixou o meu cachorro morrer? Isso é uma das coisas que a gente comenta muito, né? Por que isso aconteceu? Se Deus é todo poderoso, então por que ele não resolve todas as coisas logo? E aí a gente volta até um pouco na questão da semana passada, mas é sempre bom reforçar isso, que essa questão do livre-arbítrio é muito pegada na questão do amor. Porque a gente vive falando que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas uma das coisas que a gente pensa também é falar assim, poxa, se Deus é tanto amor, então por que ele deixa que o mal exista nesse sentido, né? Por que nasce criança com câncer? Por que existe Covid? Por que existe AIDS? Deus não é amor? Resolve, né? O que a gente pode pensar aqui, então, nessa parte? Deus, então, tem o controle sobre tudo da maneira que a gente acha, ou o controle dele é diferente do que a gente imagina que seja? O que você acha aí, Ricardo, dessa questão? Complexo, né? É difícil, é complexo, não é tão simples assim. É que nós, seres humanos, nós temos a tendência de sempre procurar um culpado para tudo que acontece. Então, você falando aí, eu me lembrei de Adão e Eva, lá no começo de tudo. Deus, embora ele tenha avisado das possíveis consequências de uma desobediência, depois que eles desobedecem, eles começam a procurar o culpado. Então, quando Adão é questionado, foi a culpa da mulher. Quando a mulher é questionada, foi a culpa da serpente. E no fim, a culpa era de Deus. Era Deus, no jogaram fim, para Deus. Porque o Senhor criou. Então, quando a gente quer achar um culpado, a gente sempre procura como Deus é o criador do mundo, a culpa vai cair nele. Deus criou o bem, Deus criou o mal, então começa a fazer essa questão de jogar tudo nas costas de Deus. Mas, embora Deus seja o Todo-Poderoso, ele pode intervir onde e como ele quiser, ele criou seres livres. E ele respeita as escolhas e decisões desses seres. É como se um pai estivesse falando para o seu filho, olha, não põe o dedo na tomada, porque se você puser, você toma choque. Mas o pai não foi lá e colocou um protetor na tomada. Ele só alertou aquela criança. Se a criança for lá e colocar o dedo, o que vai acontecer? Ela vai tomar o choque. É a consequência da escolha que ela tinha. Então, muitas coisas nós vamos ver que Deus permite que a gente receba as consequências das nossas próprias escolhas. E Deus, a maior prova, né, que a gente tem que Deus dá esse livre-arbítrio é que desde o céu ele não intervém na decisão dos seus filhos. Cada um é responsável pelas suas próprias escolhas. Eu coloco muito assim na minha vida. Eu sempre trago assim alguma mensagem, assim, algum estudo na minha vida. Um exemplo, eu não poderia ter, na época que a gente tentou ter filhos, a gente não podia ter filhos naturalmente, né? E aí, o nosso sonho era ser pai e mãe. E a gente foi atrás de várias coisas, porque eu tive um problema, assim, um pouco delicado de saúde, eu não poderia ter filhos, e Deus me deu o milagre.
O Miguel é um milagre nosso. Tanto que eu queria outro, não pude ter, porque já foi um milagre. Deus pode fazer vários milagres, mas o Miguel é um milagre porque eu era uma pessoa, uma mãe que não poderia ter filho. E Deus, ele teve essa misericórdia e nos deu esse milagre. E a ciência falou não, e Deus falou sim. E hoje eu vejo que às vezes o Miguel, né, uma criança, sofre como qualquer outra criança, algum probleminha, alguma coisinha na escola que alguém falou e tal. E às vezes a gente quer assim proteger e colocar numa bolha. Mas se eu colocar meu filho numa bolha, ele não vai ter o livre-arbítrio dele. Porque aí ele vai fazer o que eu quero, que é ficar aqui, porque para você... E ele vai ficar triste, porque ele vai falar assim, nossa, eu não tenho as minhas escolhas. Então, aí eu vejo muito isso nós como pais, e vamos ver, né? Às vezes, algumas escolhas que ele faça, aí ele se machuca e volta. Ai, mãe, eu falei para você que ia acontecer, mas ele precisou passar para ele ter essa experiência. Mas isso não quer dizer que eu não ame. Isso não quer dizer que eu não quero que ele seja feliz, né? Mas para ele aprender, porque vai vir coisas maiores que ele precisa ter essa força, né? E eu vejo assim muito isso. Deus, nós escolhemos, porque ele fala assim, povo meu. Pode ver que muitas passagens da Bíblia, né? Ele fala assim, vocês foram para a inclinação do pecado, vocês escolheram, mas se vocês me ouvissem, se vocês se atentassem do que eu ensino para vocês, o que é melhor... Mas nós vamos lá para a inclinação do pecado e fazendo coisa errada. A vida inteira comendo errado. Pode ter uma obesidade lá futura, né? Então, assim, nós temos as escolhas, depois a gente vai ter as consequências. E depois a gente fala assim, nossa, o meu pai estava certo. O meu pai maior estava certo, Deus. Então, e aí a gente vê que, na verdade, ele sempre quer o bem. Deus sempre quer o bem. Tanto que ele já resolveu o mal, né? A vida é eterna para todos nós. E aí eu vejo um pai de amor, mais uma consequência das coisas neste mundo. O próprio Jesus, né? Quando ele olha para Jerusalém, ele fala, Jerusalém, 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 você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir? Ou seja, Deus sempre quis salvar o seu povo. Só que muitas vezes as escolhas do povo de Deus os afastava dos planos de Deus. Mas Deus não é o Todo-Poderoso, Ele não pode, tudo pode, mas Ele respeita as decisões. Esses dias a gente escutou na lição alguém comentando, Deus é educado, Ele não te força. Então Ele te mostra o caminho da vida e da morte. Pede para que você escolha a vida, mas Ele respeita a sua decisão. A gente até brinca com aquele verso, né, aquele Apocalipse que fala que Deus está à porta e ele não sai entrando, né? Ele não faz igual o Satanás, que arromba a porta, entra pela janela, pro arco da fechadura, pelo forro. Aonde você der uma brecha, Satanás vai querer invadir a sua vida. Jesus não, né? Ele vai bater a porta e vai esperar. Você tem que abrir. Se você abrir, ele entra. Se não abrir, ele não entra. E aí a gente chega nessa questão, então, que é uma questão emblemática aqui, da lição, que você comentou. Eu queria que você continuasse nesse tema, Ricardo, que é justamente a questão, mas se Deus é todo poderoso, então existem coisas que ele não pode fazer, mesmo sendo todo poderoso? Existem, né? Por exemplo, até a lição vai citar aqui, Deus não pode negar a si mesmo. Então ele não volta atrás da sua palavra, né? Então, por exemplo, ele disse para Adão e Eva, o dia que vocês derem certamente morrerão. Então, a morte entrou no mundo como consequência do pecado e Deus não poderia simplesmente dizer assim, olha, ninguém mais vai morrer, eu vou esquecer, na segunda vez eu cumpro. Não. Pecou, o salário do pecado é a morte. Isso é a palavra de Deus. Aí Deus vai entrar com a providência, né? Para que o homem não tenha que morrer, eu vou morrer no lugar dele. E ele vem na pessoa de Jesus se oferecer no lugar do ser humano. Mas a palavra dele, ele não volta atrás. Então é uma das coisas que Deus não pode fazer. Então ele não nega a si mesmo. Aqui na segunda-feira tem até o versículo que fala, ele pode tudo, mas tudo mesmo, né? Das coisas que ele coloca, né? Eu falo assim, Deus é poderoso, ele pode tudo, tudo. Ele pode fazer tudo, mas ele não vai, como que a gente coloca? Ele não vai interferir na sua decisão. Ele vai te ensinar. Acho que talvez seja uma questão semântica, né? Porque assim, poder tudo ele pode, mas ele impõe certos limites sobre si mesmo. Ele não vai contra o seu próprio caráter, quem ele é. Né? Então Deus é amor, Deus é verdade, ele não vai contra essas coisas. Mesmo que ele possa, mas ele não vai. Acho que até como a própria questão do que Paulo fala, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Deus age da mesma maneira, né? Eu posso fazer o que eu quiser,
Mas tem coisas que eu não vou fazer porque não é conveniente, né? É isso que eu e o Ricardo estávamos comentando hoje, dentro do carro. A gente falou assim, nossa, Deus, ele pode todas as coisas, né? Porque tem algumas coisas que não responde, ou está em silêncio, mas assim, todas as coisas serão respondidas, né? Quando ele voltar, ele vai mostrar tudo, porque todos serão respondidos. Então, assim, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele pode salvar. E tudo que está acontecendo aqui, ele não quer que aconteça, né? Como você colocou, uma criança com câncer, né? Uma criança sofrendo. Ele não quer, quem disse que ele quis, né? Tanto que ele fez todos nós para ter o Jardim do Éden, sem dor, E aí ele resolveu o problema. Ele deu o filho dele para a gente ter a segunda chance e ter um novo céu, uma nova terra. Isso daqui, tudo que a gente está passando já tem uma solução, né? Mas nessa caminhada, o que a gente escolhe, aí que entra o que o Ricardo colocou mesmo, né? Ele é todo educado, ele fica, porque a palavra dele, ele cumpre o que ele fala, mas também, ao mesmo tempo, ele é amor. Então, acaba sendo o que, de novo? As nossas escolhas. Hoje as pessoas, quando elas comentam um filme, algumas coisas, falam, cuidado para não dar spoiler. Né? Deus deu um spoiler do que vai acontecer. Ele já falou que o fim de tudo vai ser bom. Que ele vai refazer tudo, ele vai consertar a corrupção humana, ele vai tirar o pecado do universo. Então ele já disse como vai acontecer. Mas antes que isso aconteça, é o nosso verso áureo aqui, né? Que Jesus fala assim, olha, eu quero que vocês tenham paz em mim, mas no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão enfrentar problemas, vai ter dificuldades, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a nossa esperança, quando a gente não entende, né? Puxa, Deus poderia ter intervido e não interveio, Deus poderia ter ficado e ficou em silêncio. Ele fala, tenha bom ânimo, tenha paciência. Eu venci o mundo, isso vai passar. Na eternidade, nós vamos conhecer o porquê do silêncio, muitas vezes, o porquê Deus não interviu, mesmo sendo todo-poderoso. Mas ele está dizendo assim, olha, vocês vão passar por aflições, mas mantenham o ânimo. Eu venci o mundo. Ele já deu spoiler. Com certeza. E aí, a gente avançando, a gente entra talvez numa dessas maiores questões que seja interligar a questão do amor no livre-arbítrio, né? Parte dessa vai comentar um pouco sobre isso, que é justamente o que aconteceria, né? Se Deus não tivesse criado seres com livre-arbítrio, o que significaria a palavra amor, né? A gente está numa era muito interessante, que é essa era das inteligências artificiais e coisas do tipo. E a gente sempre fica voltando nessa questão, né? Será que uma máquina, ela pode amar? Será que os robôs, né? A inteligência artificial, ela pode um dia se comportar como uma mente humana? E eu acho que uma das questões que vale a pena a gente pensar, né? Se não houvesse livre-arbítrio, realmente haveria amor? O que vocês acham? Aqui tem um resumo, né? Que fala assim, Deus não pode forçar ninguém a amá-lo, pois se é forçado, já não é amor, né? Então, o que eu vejo, assim, de amor, né, de Deus, ele é tão amor que ele deixou a gente livre para a gente escolher, né? E escolher se você quer amar ou não, se você quer seguir ou não. Isso é amor. Porque aquele relacionamento tóxico, né? Que é egoísta, você tem que me amar, você tem que e forçar a pessoa a te amar e quer colocar a pessoa numa bolha. Deus, ele não. Ele é amor, ele é poderoso, ele pode todas as coisas, mas ele deixa a gente livre para amar, para escolher ficar do lado dele ou não. Né? E é isso que eu vejo que realmente é amor, porque não é aquele que prende, mas é aquele que deixa o outro escolher. Né? E aí eu vejo muito esse que é o amor a Deus, né? Ele é tão maravilhoso que ele deixa você escolher se você quer amá-lo ou não. Vai ter uma consequência devido das suas escolhas. Mas o amor verdadeiro, você por Deus, aí é a sua individualidade. Você e Deus e mais ninguém. Acho que uma das coisas que a gente pode pensar, e por isso que às vezes é tão difícil de entender, mas é lógico, né? Como que uma pessoa, porque a gente pensa, mas Deus então vai destruir aquelas pessoas, né, que não amaram, então Deus é egoísta, que é uma das grandes coisas que Satanás coloca, né? Ele é mau, ele vai destruir as pessoas. Querido, pense comigo, você leva uma vida totalmente distante do que Deus pediu, você não segue o que Deus fala, não quer fazer o que Deus fala. Você acha que você conseguiria viver em paz num lugar em que tudo é Deus? Né? É como você falou de relacionamento. Como é possível a gente amar uma pessoa que é totalmente diferente da gente, não tem nada a ver com o que a gente faz, não se relaciona bem com a gente,
Né? Que amor? Como que existe isso, né? Eu entendo que, na verdade, Deus vai respeitar a decisão da pessoa. Exatamente. Ela viveu uma vida escolhendo ficar longe de Deus. Não então, querendo pra que vai saber... querer ficar no céu junto com ele se escolher uma vida Sim, inteira? ela não queria saber da vontade de Deus, porque de repente Deus ia colocá-la num lugar onde todos se alegrarão em fazer a vontade dele. Ela nunca quis, ela não quer estar lá. Então Deus simplesmente vai respeitar que ela escolheu que ela não quer passar a eternidade com ele. Né? Perfeito. Então eu sempre tento, porque é muito complexo esse assunto da questão do livre-arbítrio, o porquê Deus abençoa, porquê Deus permite determinadas coisas. E uma vez eu estava tentando meditar, né, para entender essas coisas, eu pensei, imagina que Deus criasse aí uma igreja onde todo mundo que fosse dessa igreja não tivesse nenhum problema, só fosse abençoado e essa igreja fosse assim perfeita. Você é da igreja, nada de ruim acontece com você. As pessoas que não seriam dessa igreja, ou elas ficariam muito revoltadas, ou começariam a ir simplesmente por interesse, não por amor. Eu preciso estar lá porque senão eu não sou abençoado. Então Deus permite que o mal atinja justos e injustos, o bem atinge justos e injustos. A Bíblia fala isso, né? A chuva cai sobre quem merece e quem não merece. Tanto que o próprio filho dele veio e passou tudo isso. Ele saiu do trono de glória, onde que ele poderia ficar muito bem, né? Mas ele veio e passou e escolheu continuar o caminho que ele precisava percorrer aqui. Deus quer seres que escolheram amá-lo. Não que foram lá por interesse, porque se eu não estiver na presença de Deus, ele não me abençoa. Não, eu escolho amar Jesus apesar das aflições, apesar das tribulações. Jesus falou, você quer vir atrás de mim? Negue a si mesmo, toma a sua cruz, pega os seus problemas e me siga. Né? Então nós vamos ter problemas sim, coisas boas e coisas ruins acontecem em quem está num mundo de pecado, mas Deus falou, tenham ânimo porque eu venci esse mundo, tudo vai ser resolvido, mas escolham o lado certo. Isso inclusive tem até uma questão para a gente pensar em relação, você falou a questão do interesse, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, às vezes a gente dentro da igreja faz isso, vai até Jesus porque tem medo do inferno, né? E na verdade Jesus nos chama com amor, como um pai que chama o filho. Ele não fala assim, ó, você tem que vir a mim porque senão você vai morrer. Não, é o contrário. Ele fala assim, ó, você vem a mim porque aqui existe vida, aqui existe paz, aqui existe amor. Porque na visão de Deus, se você estiver longe dele, você já está morto. Pois é. Quando o filho pródigo sai e ele retorna à casa do pai, o que o pai fala? Meu filho estava morto e reviveu. Então, longe de Deus, você já está morto. Então, aos olhos de Deus é isso. Então, quando você retorna ao pai, é que você volta a viver. Exatamente. Mas a gente precisa tocar num tema aqui agora, que é o seguinte... A lição também traz esse verso que está em Efésios, porque uma das coisas que a gente pode pensar agora é o contrário, né? Satanás, ele não é um ser equilibrado. Ele trabalha sempre com extremos. Ou é nada, ou é exatamente tudo, né? 100%. Então, ou você não liga para Deus, ou você é um fanático. Sempre é assim, ele não é uma pessoa equilibrada. E agora a gente vai para o outro ponto, que o primeiro ponto é, não, Deus é mau. Aí agora é o outro lado, que é o seguinte, não, mas Deus é tão bom que ele tem um povo que ele ama mais do que os outros. Ninguém vai se perder. Não, exatamente. Aí a gente entra nesse trecho que eu queria ler aqui com vocês, que está em Efésios, né, de 9 a 11, que diz o seguinte, né, desvendando-nos, primeiro, né, capítulo de Efésios, versículo 9 a 11, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, e aí vem a palavra predestinados, que pega, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E agora a gente cai num problema, porque é o seguinte, então quer dizer que Deus tem um povo que é predestinado a se salvar e um povo que é predestinado a morrer? O que acontece aqui? O predestinado que eu vejo aqui é o propósito que ele deu para nós. Qual que é o propósito que ele deu para todos? A salvação, a vida eterna. O propósito está predestinado. Você está predestinado, todos nós a salvação, através de Cristo. Todos nós. Agora, a parte de continuar até chegar à vida eterna, né? Subir, aí é sua escolha. Entendeu? Deus é tão perfeito que até onde que ele vai trabalhando, agindo, ó, que você está predestinado à salvação. Todos.
Ah, não, tem um povo escolhido. Não, todos são escolhidos. Você né? é até polêmico. Deus tem um povo predestinado? Tem. Todos que estiverem em Cristo estão predestinados para a salvação. Eu quero ser salvo, eu não posso ser salvo. Pode. Se você estiver em Cristo, automaticamente você está predestinado à salvação. Por quê? Em Cristo não entro mais no céu pelas minhas próprias atitudes, eu entro pela justiça dele. É Cristo que me faz entrar ao céu. Então, todo mundo que está em Cristo é nova criatura. Está predestinado para a salvação, predestinado todos estamos. Mas, se você seguir a Cristo, aí você tem a salvação, porque é só Ele que pode dar. Agora, se você Se sair você de escolher, Cristo... se você escolher, não quero Cristo, como o Ricardo colocou no começo. Eu não quero. Não quero, não sigo. Então, por que vai morar no céu se você aqui, você nem quer ficar perto de Cristo? Você nem quer as coisas de Cristo. Então, por que morar com Ele? O grande conflito, né, que a Igreja Adventista fala muito do grande conflito, é justamente essa questão da escolha. Quem você escolhe, né? Deus ou inimigo de Deus? Você quer estar ao lado de Deus, negar a si mesmo a sua própria vontade, fazer a vontade dele? A oração do Pai Nosso fala isso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Então, você quer ir morar no céu? Você tem que aqui na terra fazer a vontade de Deus do jeito que no céu é feito. E para fazer a vontade de Deus, não tem jeito, é negar a mim mesmo. São as escolhas, é isso que a lição está falando. Eu preciso escolher fazer a vontade de Deus, mesmo que a minha seja diferente. Exatamente. Se ela quer essa salvação ou não. A gente que trabalha nessa área, né, cara, a gente é acostumado sempre com o sistema de avaliação. Geralmente o sistema de avaliação, né, a Érica também, a gente sempre avalia baseado na questão das obras, né? Então, se o aluno estudou, o que ele respondeu, a nota dele vai de 0 a 10, por exemplo. Com Jesus parece que é o contrário, né? A nota já começa em 10. É as nossas escolhas que vão levando a nossa nota para baixo, caso a gente assim o faça, né? E acaba sendo uma escolha do aluno, se ele quer ser um aluno 0 ou 10. Exatamente. Que coisa maravilhosa, né? Por isso tem para todos, né? Você não é um professor que você fica lá só com aquele. Não, aquele tá assim, porque ele escolheu ser assim. Deus é maravilhoso, né? Isso. E agora, como o nosso tempo já está acabando, a última parte para a gente comentar, né? Eu espero que tenha, para aqueles que nos assistem, para nós também, tenha ficado claro essa coisa, né? Não é que Deus ele não é onipotente, ele não tem poder para fazer as coisas, não. É que existem limites, né? Coisas que ele respeita, né? Educação que ele tem para com as nossas coisas. E é claro, Deus conhece todos os caminhos e ele sabe qual que é o melhor caminho para a nossa salvação. Eu vejo sempre assim, Lucas, Deus é todo poderoso para salvar quem quiser. Se você quiser ser salvo, é só pedir e Deus te salva, porque Ele é poderoso para fazer tanto querer quanto efetuar. É isso que a Bíblia nos diz. Mas Ele respeita o teu querer. Você tem que querer ser salvo, tem que querer estar junto com Deus. O resto Ele faz por você. E a gente tem que levar em consideração também, né, Ricardo, que nem sempre as escolhas que nós fazemos ao lado de Deus vão ser escolhas 100% prazerosas. Né? Porque existem caminhos que a gente vai ter que atravessar, né? Como o próprio salmista fala, às vezes a gente vai ter que passar pelo vale da sombra da morte, porque isso, né, como a Érica disse no começo, é o que vai nos desenvolver o caráter para bênçãos posteriores, né? Eu fico imagina se Deus tivesse dado o governo do Egito para José quando ele ainda era moço. Mimado, né? Ou se ele tivesse mandado Moisés antes dele passar 40 anos no deserto cuidando de ovelha para aprender a ter paciência, ele tivesse mandado o povo. E assim vai, outras histórias, né? Como seria se eles não tivessem passado por esses momentos de dificuldade, se eles teriam sido as pessoas que foram, né? Com certeza não seriam. Então Deus sabe o caminho que Ele tem que guiar cada um de nós. E aí fica, e eu queria deixar com vocês agora para que vocês finalizassem, a última parte, que é justamente isso. Qual que é a nossa maior esperança, então? Sabendo que, mesmo as escolhas ao lado de Deus, às vezes, com certeza serão as melhores escolhas, mas nem sempre é do jeito que a gente imagina. Né? Nem sempre, Ricardo, vai ser a igreja da perfeição, né? Não, entrei, agora eu batizei, agora é só alegria, não vai acontecer nada de mal, né? Cristo venceu o mundo. O que a gente pode pensar disso para poder finalizar essa questão do livre-arbítrio? Eu gosto muito de uma frase, que se eu não me engano, que às vezes eu falho em quem falou, mas eu acho que é de Martinho Lutero, que ele fala assim: enquanto olho para mim, eu vejo que é impossível me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo que é impossível me perder.
Então Deus providenciou o modo de nós sermos salvos. É Cristo. Ele pagou o preço dos nossos pecados, ele é a nossa entrada para o céu, ele é a porta, né? Então, basta a mim o quê? Escolher a Cristo. Então eu falo, sou de Jesus, estou salvo? Não, não é assim. O próprio Jesus falou assim, você quer vir após mim, negue as suas vontades, tome a sua cruz e me siga. Então, assim, o que é ser de Jesus? Paulo fala, quem está em Cristo é uma nova criatura, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é negar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Nem sempre é prazeroso, às vezes negar o eu é difícil. Então eu quero estar no céu com Deus, eu quero que a vontade dele se cumpra na minha vida, mesmo quando eu tiver que negar a minha. Isso é uma luta diária. Todo dia eu preciso escolher Jesus. Então, estou salvo? Estou no momento em que estou na presença de Deus em Cristo. Quando eu começo a fazer a minha vontade, eu me distancio de Deus, eu posso perder. Então, eu estou predestinado enquanto eu permaneço em Cristo. E aqui eu vejo que a lição coloca um resumo, né? Assim, acontece coisas que Deus não deseja que ocorram, né? Então, mas só que Deus fala ao mesmo tempo. Tenha bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Então, assim, independente, né, de tudo que aconteceu na nossa vida, de tudo que acontece na nossa vida, que tem momentos difíceis, tem momentos alegres, é para a gente não desanimar. Ter o mesmo ânimo que Cristo teve, mesmo ele passando por tudo. Ele mostrou que tem capacidade de todos nós vencermos, porque senão fica injusto. Mas porque Jesus venceu porque era Jesus. Não, Jesus ele veio e mostrou como que poderíamos passar aqui. E mesmo por aflições, por tristezas, por problemas, ele fala, eu não desejo esse mal, né? Eu não quero isso, eu não formei para isso, mas eu já tenho a resposta, que é a salvação e vocês viverem em um lugar melhor. Mas até chegar, tenha bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Então, assim, é a maior prova de amor que um Deus pode nos deixar, né? Que é o nosso Deus. Amém. Ricardo, você finaliza pra gente com oração, então? Sim. Querido amado Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra, através da lição. E, Senhor, quantas perguntas o Senhor nos respondeu agora. Senhor, perdoa, porque às vezes nos momentos que nós passamos nesse mundo, as tribulações, as dificuldades dessa vida nos fazem questionar o Senhor, nos fazem dizer o porquê Deus. Mas nós te agradecemos, porque a Tua palavra nos enche de esperança. Ao passarmos por aflições, o Senhor nos diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aguardamos o Teu retorno e nos mantém de pé, até que possamos receber essa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você gostou desse estudo, peço que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Para nós aqui foram momentos alegres. E semana que vem nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre aquilo que o Ricardo tocou aqui nesse tema, que é esse grande conflito cósmico. Tudo começou por causa desse amor de Deus, que deu a capacidade a todos os seres, não só o ser humano, mas todos os seus seres que criou nesse mundo e nos outros mundos, de escolher amar ou não amar. E teve um deles que não quis amar. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Como que surgiu esse grande conflito por causa de uma decisão que foi tomada de seguir a própria vontade ao invés de seguir a vontade de Deus. Né? Que você tenha uma excelente semana e que Deus nos abençoe. E que nosso nome possa permanecer escrito no livro da vida. Até semana que vem e tchau, tchau.